e com as nossas ofertas. Ministre nossas vidas, nossos corações, nossos lares. Em poder do nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ministério Profético de Música. Como disse, então, nesse momento, convido as crianças, então, né, que vão para essa linha, para que, nesse momento, possamos estar orando. Pelas crianças. Graça e paz, igreja. Senhor Deus, amado Pai, venho pedir, Senhor, por cada criança, Senhor, que está aqui presente, Senhor. Oh, Deus, venha abençoar, Senhor, a cada criança, Senhor. Que a palavra de hoje venha, Senhor, ser plantada no coração de cada uma delas, Senhor. Pai, venha me capacitar nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, que venha ser uma noite abençoada, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, nesse momento, as palavras serão ministradas ao coração das crianças de uma forma que eles entendam, mas a mesma palavra de Deus. E eu estava meditando por alguns dias em algumas palavras que já vinham sendo ministradas nesta igreja e alguns domingos atrás, uma palavra que falou fortemente ao meu coração enquanto pastor estava aqui ministrando a palavra de Deus, que ele falava de Davi, no momento em que Davi foi buscar a arca que estava na casa de Obed-edom, e Deus falou bem forte ao meu coração, está lá em 1 Crônicas 15, a partir do versículo 25, a gente pode acompanhar, e ali Deus diz que Davi, quando ele foi buscar a arca na casa de Obed-edom, onde em um outro momento ele tentou buscar, mas foi frustrada a sua tentativa, porque ele usou de recursos humanos e não confiou, né, plenamente em Deus para buscar aquela arca. Ele achou que poderia buscar com recursos humanos, com o que ele tinha de melhor. Então ele pegou os seus melhores bois, sua melhor carruagem, para se trazer a arca. E naquele momento, onde um boi tropeça e Uzá toca na arca e Uzá cai morto. Então, ali a sua tentativa foi frustrada e ele deixa a arca na casa de Obed-edom. Então, durante 3 meses, a arca fica ali e a família de Obed-edom é grandemente abençoada. E em um determinado momento, Davi, então, ele ora a Deus e Deus orienta como deveria ser trazida a arca pelos levitas e nas costas, né? Ali pelos levitas. Então Davi vai e buscar essa arca, e no caminho, quando ele vinha trazendo a arca, a Bíblia diz que eles davam 6 passos e ofertavam ao Senhor. 6 passos e sacrificava ao Senhor. E foi nesse momento da palavra que o Espírito Santo foi falando no meu coração, que Davi, ele ofertava com gratidão e generosidade. Eu até usei uma palavra aqui, sem reservas, porque eu não sei, estudei ali a distância que ele estava da casa de Obed-edom até a cidade, até o palácio, até o templo onde ele trouxe a arca. O templo não, né? Porque na época ainda ele não havia sido construído o templo, né? Mas até a tenda. E eu não estudei sobre isso, mas o importante não era isso. Mas digamos assim, que a cada 6 passos ele sacrificava. Digamos que a distância fosse longa, quilômetros, que com certeza era. Ele não se importou de quantos bois ele teria que sacrificar. Ele sacrificou sem reservas. E em todo esse percurso, em toda essa caminhada, ele ofertava com gratidão. E isso que o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. Enquanto estivermos aqui, nessa terra, enquanto estivermos na nossa caminhada cristã,
não pode faltar na nossa vida oferta. Não pode faltar em nossa vida gratidão. E não pode faltar em nossa vida fidelidade. Porque Davi, por mais que ele fosse um homem imperfeito, mas ele tinha um coração tratável diante de Deus. E ele se mostrava, apresentava diante de Deus com fidelidade. E nunca faltou diante da vida de Davi oferta que trazemos para nossas vidas é semente. Nunca faltou semente na vida de Davi. Davi lhe ofertou muitos bois, muitas sementes. Então, no início, aquilo que ele usou de melhor que ele tinha, que eram os bois, para buscar a arca com a carruagem. O que ele tinha de melhor, humano, ele achou que poderia trazer a arca. Quando ele teve essa primeira tentativa frustrada, ele ofereceu tudo o que ele achava que tinha de melhor, sem restrição. Ele tentou primeiro com boi, hoje trazendo para os nossos dias. Quem tem muitos bois, tem riqueza. Ele ofertou de toda a sua riqueza, sem restrição. Ele ofertou de tudo o que ele tinha, sem restrição e com generosidade. Sem pensar que podia acabar ou não. Independente se fosse acabar os bois ou não, ele continuava ofertando com fidelidade. Em toda a sua caminhada, até chegar ao seu destino. E assim é em nossas vidas. Enquanto não chegamos no nosso destino, nosso alvo, que é a glória com Cristo, devemos viver aqui uma vida de generosidade, uma vida de gratidão e uma vida de oferta ao Senhor. E uma outra palavra que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração foi nesse domingo passado agora. Enquanto a diaconisa Olívia estava aqui ministrando o ofertório, ela falou uma frase que aquilo acendeu uma luz, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Ela usou uma frase que talvez nem ela saiba que falou. Eu até comentei com a pastora depois. Ela trouxe a experiência de seu casamento e disse que tudo que ela tinha, ela ofertou. E quando Deus pediu. E ela sonhava com uma luva, né? Fazendo todo aquele conjunto da noiva ali, ela sonhava com uma luva de prata. E ela usou uma palavra que ela não sabe, mas foi uma palavra muito forte. E ela falou, ela sonhava com a luva, mas ela não tinha o dinheiro para a luva. Aí ela alocou só o vestido, mas quando ela chegou para buscar o vestido, ela usou uma frase e disse, a luva estava lá. E quando a gente oferta com gratidão a Deus, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente acha que a gente não tem condições, vai estar lá. E hoje eu saí para trabalhar pela empresa e tinha um trabalho para fazer extra depois. Eu lutei mais ou menos até quase 1h e não consegui. Eu até ia ligar para o pastor para ele fazer o ofertório que eu ia trabalhar, mas eu não consegui. E Deus tinha algo para estar aqui hoje, porque eu sei que Deus vai ministrar o nosso coração. E o que Deus quer de mim, que ele não foi só hoje, foi no sábado, foi na sexta-feira, que eu também tentei trabalhar e não consegui. Porque o que Deus está querendo de mim, eu estou entendendo, que é meu tempo. E quando a gente oferta nosso tempo a Ele, muito mais Ele tem para as nossas vidas. E o recurso que eu ia ganhar por esses dias era um recurso muito bem-vindo nessa época. E aí essa palavra falou forte no meu coração. Não se preocupe em ofertar esse tempo, porque tudo que você espera vai estar lá. Como ela disse, a luva estava lá. Então tudo que a gente acha que a gente vai conquistar naturalmente com o nosso dinheiro, quando a gente coloca diante de Deus, com certeza, o que a gente espera vai estar lá. Quando a gente age pela fé, vai estar lá. Lembra de Abraão? Abraão, ele deixa tudo. Ele não foi, digamos assim, aceito por Deus pelo que ele podia fazer ou porque ele fazia. Ele foi aceito por Deus pela sua fé. Abraão foi aceito por Deus pela sua fé. Davi nunca faltou uma semente. E nessa experiência da Olívia, ela citou, a luva estava lá, quando ela foi fiel. E Abraão, pai das nações, e trouxe bênção para sua família, quando ele acreditou e confiou em Deus. E, para finalizarmos,
aquele centurião narrado em Mateus e em Lucas, que alguns textos diz que dá a entender que ele não tinha chegado até Jesus, mas Mateus deixa claro que ele poderia ter falado com Jesus, ou que ele mandou outras pessoas falarem com Jesus. E ele disse: Senhor, tudo que eu mando, eu tenho servos, e tudo que eu mando fazer, ele vai e faz. Né? O que eu mando, todos obedecem. Então eu não sou digno que você entre em minha casa, mas o servo dele estava doente. E ele diz: faz uma oração, que ele será curado. E quando o centurião chega na casa dele, a cura estava lá. Então, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, o nosso tempo diante de Deus, mesmo que pareça difícil, está aqui, entregando o nosso tempo diante de Deus. Quando a gente chega em casa, a cura vai estar lá. A provisão vai estar lá. Tudo o que esperamos de Deus vai estar lá. Então, esse é o momento de colocarmos diante de Deus nossos dízimos e as nossas ofertas. O meu está pronto aqui. Então, nesse momento, você que está trazendo seu dízimo, convido você que possa estar vindo aqui à frente. Se é apenas a oferta normal de culto, convido você que se coloque de pé nesse momento. E não pense apenas como dinheiro, mas pense como semente. E se talvez tenha pensado como dinheiro que tem sido difícil para você, pensa como Davi. Davi nunca faltou semente em sua vida. Lembra quando ele foi construir o templo? O filho dele foi construir o templo? Ele ofertou do seu próprio tesouro e muitas vezes, porque nunca faltou semente em sua vida. Então levante esse envelope e coloque diante de Deus essa semente para o propósito daquilo que você necessita, do que você precisa. No caso aqui, ó, como eu citei, Davi, na vida dele nunca faltou semente. Na vida da diaconisa Olivia que ela ministrou aqui no domingo, não faltou aquilo que ela esperava. Quando ela chegou, a luva estava. Então, ele foi pai de uma grande nação. Quando ele pensava que não poderia ter filhos, se tornou pai de uma grande nação, ganhou uma grande família. E esse centurião, quando ele confiou em Deus, ele chegou em casa e a cura estava lá. Então coloca diante de Deus essa semente e coloca como propósito para aquilo que você necessita neste momento. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede, por mais oportunidades, Senhor Deus, de colocarmos a nossa confiança em Ti, não em coisas, não em recursos financeiros, mas em Ti. Receba, Pai, essa semente e faça prosperar a 30, a 60, a 100 por um na vida dos teus filhos. E toda vez, ó Pai, que um dos seus filhos fizer prova de Ti, como o Senhor mesmo nos ensina lá em Malaquias, abra as janelas dos céus e derrame sobre as nossas vidas bênçãos sem medidas. Essa oração que eu faço com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, agora nesse momento, convido nosso amado irmão, Diácono Marco. Dê um forte aplauso pela vida do nosso irmão, que estará nos transmitindo a palavra de Deus nesta noite. Amém. Aproveitando a deixa do irmão, falando sobre não faltar semente, precisava testemunhar algo. Eu ontem cheguei em casa, não que esteja passando por uma necessidade assim, mas nessa época de pandemia, quem não perdeu o emprego teve salário reduzido, teve que fazer um monte de ajuste em contas e coisas assim, né? Aí ontem nós chegamos em casa, na verdade na casa da minha sogra, tava lá a Rafaela e a Olivia preparando os negócios do Combatendo o Bom Combate, que vai ser sábado, só lembrando. Aí eu, mexendo no meu Facebook, sentado no sofá, aí eu vi uma notícia que dizia que teve o sorteio do Nota Paraná ontem e
tinha saído um milionário em São José dos Pinhais. Aí eu parei. Ué, eu tô em São José, meus dados são de São José. Não custa nada olhar, né? Aí fui lá, abri o primeiro da Olivia, lá, nada. Fui lá, abri o meu, olhei. Não tinha 1 milhão. Mas tinha um bilhete lá de R$100 que foi sorteado. E é essa questão. Faltou só alguns zerinhos ali, mas para quem não tem nada, R$100 ali. Então, é aquilo que o Fernando pregou. Quando nós somos fiéis, não falta semente. Deus providencia alguma forma ali para nos sustentar, para nos manter, para que nós venhamos ter sempre semente para semear e sempre pão para nos alimentarmos. Só que convém nós sermos fiéis. Como ele fala que minha esposa testemunhou aí no domingo, foi algo que nós vivenciamos, como ela falou, talvez acho que é a maior experiência que a gente já teve nessa área. Mas é uma experiência que nós tivemos, só que ela não é exclusiva para uma pessoa ou para outra. Ela é exclusiva para a igreja do Senhor, para aquele que crê. Então, se nós crermos, como diz a palavra, nós veremos a glória do Senhor. Amém? Vamos à palavra. Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Gênesis, bem facinho, primeiro livro da Bíblia. Não vou dizer que primeira folha, né, porque tem prefácio, tem índice, tem contracapa, tem um monte de coisa na Bíblia ali. Mas, logo no comecinho da Bíblia, capítulo 19... Quero ler a partir do versículo 1. Lê-lo-ei todo esse capítulo aqui para estar situando aqueles que não conhecem a história. Fiquei buscando em Deus se deveria estar lendo ele inteiro ou não, alguma coisa. E Deus colocou no meu coração que deveria ser assim. Então, diz assim a partir do versículo 1, capítulo 19 do livro de Gênesis. À tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, levantou-se para os receber. E prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe ele: meus senhores, entrai, peço o servo, e passai nela a noite, e lavai os pés de madrugada. De madrugada vos levantarei, e ireis vosso caminho. Responderam eles: não, antes na rua passaremos a noite. Mas Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães asmos, e eles comeram. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados. Chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens. Eu vou-las trarei para fora, e lhes farei como bem parecer. Somente nada façais a estes homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo? Agora
te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. E disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse a seus genros, que haviam de casar com as suas filhas: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, ele pareceu aos seus genros como quem estava gracejando. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão da sua mulher e pela mão das suas duas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os tirado fora da cidade, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te para os montes, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, meu senhor. O teu servo achou graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, salvando minha vida. Mas não posso escapar-me para os montes, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis ali perto uma cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu escape para lá. Não é pequena? E viverá a minha alma. E disse-lhe: quanto a isto, estou de acordo, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, do Senhor, desde o céu. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e foi transformada numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada, e foi ao lugar onde estivera em pé na presença do Senhor, olhando para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça, como a de uma fornalha. Quando destruía as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou nos montes, e as suas duas filhas com ele, pois temia habitar em Zoar. Habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já está velho, e não há homem na terra que venha deitar-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência do nosso pai. E deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai. Não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita menor: eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho a beber também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que conservemos descendência do nosso pai. E deram, pois, ao seu pai vinho a beber também naquela noite. E a menor foi-se e deitou-se com ele. De novo, não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho a quem chamou de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje.
a menor, também deu à luz a um filho, a quem chamou de Ben-Ammi. Este é o pai dos amonitas de hoje. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos prostramos diante da tua palavra, Senhor. Declaramos, Senhor, o poder da tua palavra aqui ministrado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Declaramos nossa dependência de ti, Senhor, para recebermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Abre as nossas mentes, nossos ouvidos, Senhor, para ouvir e entender a palavra, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que nada venha impedir, Senhor. Que nada venha atrapalhar o teu agir nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Me coloco, Senhor, como instrumento das tuas mãos, Senhor, para que a tua palavra seja ministrada através da minha vida, Senhor. Fala, Senhor, a tua igreja, Senhor, assim como o Senhor falou a minha vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa palavra, Senhor, cumpra, Senhor, o propósito, Senhor, pelo qual ela se destina às nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja cura, Senhor, haja transformação, Senhor, haja libertação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, declaramos, Senhor, que Tu és livre, Espírito Santo, para ministrar as nossas vidas nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, desde já te agradecemos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Então, esta é a história de um homem chamado Ló. Eu costumo brincar, né, que deve ter sido ele que inventou aquele bolo lá, o pão de Ló, né? Mas aqui fala de um homem e sua família. Nós estamos no mês da família. E nesse texto aqui, a gente vê uma situação de um cabeça da sua casa, de alguém que era para ser o sacerdote desse lar, alguém que deveria ser usado como bênção nessa casa. Ló. A história de Ló, ela começa um pouco antes. Na verdade, ela começa junto com a história de Abraão. Quando este ainda era Abraão, lá atrás, quando Deus dá um chamado para Abraão, e ele fala para Abraão, sai da tua casa, mostrarei. E Abraão faz isso. Abraão ouve a voz de Deus e faz não exatamente como Deus falara, porque Abraão decide levar este homem, Ló, que era seu sobrinho. O pai de Ló havia morrido e, por algum motivo, Abraão decide estar com ele, decide que Ló deve caminhar junto com ele. E Abraão faz isso. E por algum tempo, Abraão e Ló caminham juntos. Habitam em regiões e vão peregrinando, cada um com as suas famílias, cada um com os seus rebanhos. E tudo que para onde um ia, o outro ia junto. Até que chega um momento que existe uma briga entre os servos de Ló e os servos de Abraão. Mais especificamente os pastores do rebanho de um, os pastores do rebanho do outro. Existe uma discussão ali. E em meio àquela discussão, Abraão e Ló conversam ali, começam a tentar resolver a situação, e eles decidem que eles deveriam se separar. E Abraão fala, você vai para um canto e eu vou para outro. Escolhe qualquer lugar da terra que você vai para lá e eu vou ir para um lugar totalmente diferente. Pode ficar tranquilo, pode escolher. E nessa situação, Ló começa a procurar, começa a olhar, e ele acha um lugar bonito, um lugar verdejante, bom aos olhos, e fala, não, eu vou para aquela campina ali, para aquela região, eu vou para lá, que era a região de Sodoma e Gomorra.
E Ló passa a habitar nessa cidade. Em contrapartida, Abrão vai para o outro lado. E nessa situação, não é o mérito que eu quero entrar, mas depois dessa situação, Deus volta a falar com Abraão e a reafirmar a promessa que ele tinha na vida de Abraão. Enquanto isso, Ló está lá nessa cidade. Só que, depois que Ló entra nessa cidade, ele começa a observar que é uma cidade onde seus moradores só fazem o que é mal diante dos olhos do Senhor. É uma cidade onde o pecado rola solto, a ponto de, como nós vimos aqui nessa história, homens terem relação com outros homens. E para ver que o homossexualismo já é mais antigo do que todo mundo pensa. Uma cidade inteira. Aqui nesse texto que nós lemos, fala que do menor até o maior, todos os homens daquelas cidades tentaram invadir a casa de Ló para isso. Então você vê, Ló começa a ver onde que ele tinha se enfiado e onde ele estava. Porém, mesmo assim, Ló continua habitando em Sodoma e Gomorra. A ponto que aquele pecado dessas cidades aqui começa a ficar tão grande, tão insuportável para Deus, e chega um momento assim que Deus fala, não, eu vou destruir aquela cidade. Vou destruir essas duas cidades, não dá mais. Já deu, é um basta, vou dar um basta nesse lugar, vou dar um basta nesse povo. E nessa situação, Deus decide falar com Abrão, olha. Deus pensa consigo, não vou esconder do meu servo Abraão aquilo que eu vou fazer, e fala. E nessa situação, Abraão começa a conversar com Deus ali e argumentar com os fiéis lá, o Senhor vai destruir a cidade? Mesmo assim o Senhor destruiria? Daí Deus, não. Se eu achar tantos lá que se mandarem fiel, eu conservo a vida deles. Aí Abraão vai diminuindo os valores ali. Por causa da vida de Ló. Porque Abraão sabia que Ló estava lá. E Abraão intercede por Ló. E eu quero falar sobre essa família. A família de Ló. Algumas coisas que nós conseguimos aprender com esse desastre familiar que aconteceu aqui. E infelizmente é um desastre familiar, porque nesse final de contexto dessa história, algo que começou muito bem com Ló indo junto com Abraão ali, participando dessa promessa ali que estava na vida de Abraão ali, que enquanto Ló esteve com Abraão, ele também foi abençoado. Os rebanhos dele também se multiplicaram. Aquilo que ele tinha também foi multiplicado por Deus. Mas chega no momento ali que ele começa a decair. Ele começa a afundar. E isso começa nesse momento que eles se separam. Porque, como eu falei, Abrão deixa Ló decidir. Escolhe um lugar. Escolhe para onde você vai e eu vou para o outro lado. Simples assim. Você quer ir para cá, eu vou para lá. Se você quer ir para lá, eu vou para cá. Você decide. E Ló, olha aquele lugar. Está lá no capítulo 13 de Gênesis. A partir do versículo 9 diz assim, Abraão falando, não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã
E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E aqui, Ló vai para aquilo lá, para aquilo que os olhos dele acham que é bom. Ele vê aquele lugar bonito, aquele lugar desejável aos olhos, e fala, opa, é para cá que eu vou, já que está me deixando escolher. Ele foi levado pela ganância, ele não buscou saber sobre as pessoas que eram daquela cidade. Ele não se importou que os homens lá eram maus. Ele só olhou para a beleza do lugar. Ele só olhou porque era uma campina toda regada, junto ao Jordão, era um lugar bonito. Ali, opa, eu vou por aqui mesmo. E começa aí a queda dele, porque ele vai para um lugar de pecado. Ele vai para uma cidade onde a superabundância de pecado ali, onde os homens eram maus aqui e grandes pecadores contra o Senhor. E a partir daí, a vida dele começa a se afundar. Ló também, independente disso, a gente vê que Ló não era qualquer pessoa. Nesse tempo com que ele anda com Abrão, você vê que ele passa a temer o Deus de Abrão. Tanto é que quando esses anjos chegam ali na casa de Ló, ele se prontifica a dar uma oferta, se prontifica a hospedar, se prontifica a honrar a esses anjos. Mas nesse momento aqui, você não vê Ló buscando em Deus uma direção, procurando saber se aquele era o melhor lugar para ele ir. Em contrapartida, quando ele se aparta aqui, Deus já começa a falar com Abraão. Versículo 14 diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu o darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Enquanto Ló só vê aquilo que é bom, só foi naquilo que agradava os seus olhos, talvez na ganância do seu coração, naquilo ali, em que tentar se dar bem naquele lugar, Abraão ouve Deus falar com ele: esses lugares aqui eu vou dar a ti, então pode percorrer aí, anda. E aí sim, você vê Abraão tomando uma decisão para onde ele iria se mudar, para onde ele iria habitar. E nós, como homens da nossa casa, como sacerdotes, como pais, como maridos, temos que ter cuidado nas decisões que nós tomamos, para onde nós levamos as nossas famílias. Aqui nós aprendemos de uma forma o que não fazer, né? Como não fazer com Ló. Porque Ló foi lá, olhou, não, eu vou para cá, opa, aqui é bom, pá. Mas nós aprendemos que nós temos que buscar a Deus nas nossas decisões. Nós temos que entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Qual é o melhor lugar para nós estarmos? Talvez aqui é mais bonito, é mais aparentemente mais agradável, mas talvez não é aqui que Deus quer que a gente esteja. Talvez seja lá que humanamente vendo com os nossos olhos, não é tão agradável. Assim como o emprego. Tem muitos empregos que batem na nossa porta, que a gente olha e fala, uau, é esse aí que eu quero. Mas nem sempre esse é o que Deus quer na nossa vida. Tem muitas situações
que nós decidimos fazer e que vai levar à nossa destruição, que vai nos levar para baixo. Por isso nós devemos, como homens da nossa casa, como cabeça do nosso lar, tomar as decisões segundo o coração de Deus, buscar em Deus quais decisões nós vamos tomar, não fazer nada sem pensar, não fazer nada sem buscar a Deus, não decidir nada sem conversar com a nossa família. Ló foi muito rápido na decisão dele, olhou lá, tudo bonito, tudo maravilhoso, vou para lá. Mas ele foi para Sodoma, ele foi para uma terra de pecado. E essa é a primeira lição que nós aprendemos com a vida de Ló. E aqui nós continuamos vendo essa família. Ló está lá em Sodoma. Abrão entende aquilo que Ló está passando. Entende que Ló é parte da sua família. Entende que Ló está debaixo da bênção de Deus. E ele intercede, como eu falei aqui. Abraão começa a interceder pela vida de Ló, depois que Deus fala, vou destruir a cidade. E Deus vai lá. Quando Deus decide destruir aquela cidade, Deus manda esses anjos até a casa de Ló, para salvar a sua família. E quando esses anjos chegam ali, como eu falei, Ló, temente a Deus, ele recebe com honra esses homens. Ali nos primeiros versículos do capítulo 19, diz, meus senhores, entrai, peço-vos, na casa do teu servo, passai a noite aqui, lavai os pés. Ele se prostra com o rosto em terra. Ele entende que são anjos do Senhor, ele entende que é o Deus dele que está ali, através daqueles anjos. E é tão grande o temor que Ló tem a Deus, a esses anjos, que quando aqueles homens tentam invadir a casa ali para ter relações com esses anjos, Ló chega a oferecer as suas filhas. Eu tenho 2 filhas virgens aqui. Não faça nada com eles. Mas você vê que Ló também não tem tanta esqueci a palavra agora. Você vê que quando esses homens aqui, esses anjos, falam para Ló entrar na sua casa e chamar toda a sua família para fugirem, para sair dali, você vê que os seus genros, eles não acreditam nele. Ele não tem tanta credibilidade assim, talvez com aqueles genros. Aqui eles falam que eles acharam que ele estivesse gracejando, estivesse brincando, estivesse falando de qualquer forma. Tanto é que esses homens aqui, os genros, os futuros genros de Ló, eles são deixados. Porque eles não acreditam na palavra do Senhor. Eles não acreditam naquilo que Ló falou. Ló deveria ter tido, talvez, uma força maior ali, um modo de falar. Ele deveria ter uma insistência maior com a sua família. Mas você vê que tem um momento também que Ló fica ali demorando-se para sair. O versículo 16 fala assim, ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão e tiraram ele. Você vê que Ló ainda fica receoso daquela situação de sair daquele lugar. Ló deveria ser o primeiro a tomar a frente. Vamos sair daqui, tomar as suas filhas, as suas esposas e transmitir essa mensagem. Que os anjos, que Deus falou para ele, vocês vão sair daqui que nós vamos destruir essa cidade. E ele deveria, como cabeça desse lar, como cabeça dessa casa, tomar a frente, tomar a sua esposa, suas filhas, os seus genros e sair. Mas você vê que tem um momento aqui que os próprios anjos que tomaram ele pela mão, porque ele ainda está
meio receoso. E eles saem, e os anjos tiram eles. E eles vão para a cidade de Zoar. E Deus começa a destruir Sodoma e Gomorra. E acontece mais um passo na destruição dessa família, que é a mulher de Ló. Ela não obedece a ordem daqueles anjos, ela não obedece a ordem de Deus para essa família, que era seguir em frente e não olhar para trás. E ela para e olha para trás e é transformada numa estátua de sal. E aqui nós vemos que aprendemos que muitas vezes a gente está preso às coisas do passado, preso àquilo que ficou para trás. E por estar preso ao passado, muitas vezes nós hesitamos em obedecer a Deus, nós hesitamos em obedecer a palavra de Deus. Assim foi com a mulher de Ló. Não sabemos o nome dela, que não especifica. Mas por estar presa ao passado, por estar presa às coisas desse mundo. Assim como Ló estava preso às coisas desse mundo, quando escolheu Sodoma ali, aquela região ali, por ser agradável aos olhos. Ela também estava presa. Resolveu olhar para trás, transformou numa estátua de sal. E Deus me fez lembrar do povo de Israel, quando é tirado do Egito, que 40 anos eles passam caminhando ali no deserto, e era acontecer qualquer coisinha, eles já murmuravam: lá no Egito não era assim, lá no Egito era bom, lá no Egito nós tínhamos comida, a gente tinha cebolinha, a gente tinha não sei o quê, a gente tinha uma casa, a gente tinha... De tempos em tempos, aquele povo voltava a murmurar, lembrando daquilo que era do passado, lembrando do Egito, lembrando das coisas velhas. Assim como a mulher de Ló ficou presa às coisas do passado e foi transformada numa estátua de sal. Nós devemos nos livrar daquilo que aconteceu no passado na nossa vida. Ser libertos das coisas que nos prendem. Não podemos ficar presos naquilo que era antes. Ser libertos de pecados que ficaram lá na velha criatura. Mas muitas vezes, esses pecados tentam bater a nossa porta. O diabo começa a apresentar de novo. O diabo conhece a fraqueza de cada um de nós. Ele começa a mostrar: opa, lembra ali, ó? Ó, aqui, ó, para você. A mulher de Ló olhou para trás, olhou lá para o pecado, para a terra de Sodoma e Gomorra. E ela ficou paralisada, como uma estátua de sal. E nós aprendemos que nós devemos ser libertos dessas coisas que nos prendem, desses pecados que nos prendem ao passado. Nós temos que ser libertos. Deus quer nos libertar, Deus quer nos livrar, para que nós não sejamos transformados em estátuas de sal. Deus quer sim que nós sejamos sal deste mundo, mas não quer que nós ficamos presos, paralisados. E é o que o pecado faz, ele faz nós ficarmos paralisados, não deixa nós crescer, não deixa a gente romper, não deixa a gente caminhar. E nós temos que ser libertos, temos que ouvir a voz de Deus, parar de olhar para trás, parar de olhar para o passado. Aprendemos isso com a mulher de Ló. E essa família ainda se afunda um pouquinho mais. As filhas de Ló. A gente vê 2 filhas, não fala a idade delas aqui, mas você vê que 2 filhas que perderam seus futuros maridos, a sua mãe, estão habitando com seu pai. Mas, ainda que elas foram libertas, foram livres,
livre de Sodoma e Gomorra, graças à intercessão de Abraão, você vê que o coração delas, a mente dela, ainda está naquela cidade também. Porque chega num momento aqui que as duas começam a conversar entre si, olhar para uma, olhar para outra, e elas olham para cá, olham para o lado e, pô, não tem homem por aqui. Aqui não tem nenhum homem, nós estamos morando numa caverna, só nós duas, nosso pai. E como que vai ser esse negócio aí agora, aqui, já que nossos futuros maridos morreram? Quem que vai deixar a herança, descendência para o nosso pai? E aí elas têm uma ideia, e como eu falei, só pode ter vindo lá de Sodoma e Gomorra, que era essa cidade pecaminosa, e elas têm essa ideia de se deitar com o pai, para gerar descendência. E aí elas cometem incesto, cometem pecado. E as duas vão lá e bebem do pai, uma num dia, outro no outro, e engravidam do próprio pai. E é tão grande esse mal que uma delas gera um filho, a quem chama Moabe, e a outra gera um filho, cujo nome é Ben-Ami. E esses filhos dela geram a nação, a descendência dos Moabitas e dos Amonitas. E se você vê na história de Israel, são nações, são povos que sempre estão batalhando contra Israel. Sempre está ali contra, sempre está no calcanhar de Israel. Sempre é um empecilho para Israel seguir em frente. Hoje, esses dois povos, é o que atualmente é a região da Jordânia, no Oriente Médio, que até hoje guerras acontecem, tudo por causa dessa situação aqui, dessas mulheres, dessas filhas que cometeram pecado com o próprio pai. E você vê essa família sendo destruída, essa desonra das filhas com o pai. Como se não bastasse toda essa destruição que estava vindo ali. Você vê filhos que não honram os seus pais. Você vê as filhas não honrando o pai. E aqui é um outro ensino que nós aprendemos de forma do que não fazer. Que nós devemos honrar os nossos pais. Temer aos nossos pais. Independente do lugar onde nós estamos. Se elas, acredito eu, não tivesse ido para esse caminho, acredito eu que Deus suscitaria descendente a essa família de alguma outra forma. Não havendo necessidade de fazer isso, mas elas decidiram a desonra, elas escolheram essa linha. E elas olharam para o seu pai, não viram mais o seu pai, viram um homem qualquer. Elas podiam ter relações e deixar depois. E assim acontece, por causa dessa desonra, nós vemos povos em guerras até os dias de hoje. Você vê destruição até os dias de hoje. Como nós oramos aqui por Israel. Mísseis destruindo. Guerra acontecendo. Pessoas morrendo. Tudo por causa, começado aqui atrás, no pecado. E são uma sequência de tropeços, de erros, de toda uma família. Você vê uma família toda destruída. E Deus me levou a essa história aqui da família de Ló. Para mostrar para nós que a nossa família pode ter um futuro diferente. Deus nos chamou para nós sermos famílias benditas. Deus nos chamou para sermos seus filhos, herança junto com Jesus Cristo, cordeiro com Cristo. Servir ao Senhor. E com a família de Ló,
nós vemos aquilo que não deveríamos fazer, como não deveríamos caminhar. Porque é tão complicada a situação da família de Ló, que você vê que os dias de Ló, a partir daqui, não são mais contados. É uma história que para por aqui. Eu procurei pela Bíblia toda. Em alguns momentos só comenta sobre Ló. Assim como foi Ló em Sodoma e Gomorra. Só tem alguns comentários. Mas você não vem falando o que aconteceu com Ló, o que aconteceu com suas filhas. Você só sabe aqui de Moabe e do Benjamim, que os amonitas e os moabitas, que esses sim perseguem Israel o tempo todo no decorrer da história. Mas sobre Ló, a história para. Porque a sua família foi destruída. Esses erros, esses pecados, essas falhas destruíram essa família. Mas hoje, nós estamos aqui e temos a oportunidade de decidir o contrário, decidir pelo bem da nossa família, decidir pela bênção de Deus na nossa família. Ao contrário de Ló, hoje nós temos a oportunidade de buscar a vontade de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Como esposas, temos a oportunidade de caminhar ao lado do nosso marido, de parar de olhar para trás, de parar de buscar aquilo que estava no passado, se desprender das coisas dessa vida e caminhar na missão que Deus tem para a nossa vida. Nós, como filhos, temos a oportunidade de honrar os nossos pais, de enxergar neles como aquela pessoa que Deus colocou para nos conduzir nessa caminhada, como liderança sobre as nossas vidas. E nós podemos decidir por isso, decidir pela bênção, decidir por fazer a vontade de Deus. Como eu falei, Ló começou lá atrás, decidindo por aquilo que era agradável aos olhos. Coincidentemente ou não, quando existe o pecado lá no Éden, diz que o fruto era agradável aos olhos. E os pecados desse mundo são agradáveis aos nossos olhos. E o diabo está usando sempre do mesmo artifício, colocando coisas que nos agradam, para nos tirar do propósito de fazer a vontade de Deus. Mas nós estamos aqui hoje para fazer o contrário, para viver em conformidade com a palavra de Deus e receber do milagre de Deus nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé. Queria pedir para o pastor fazer essa oração. Glória a Deus. Não sei se você percebeu, como um abismo foi chamando outro abismo. Quando um homem negligencia o seu chamado, ele começa a chamar abismos. Impressionante o que o Marco falou. Não se ouve mais falar em Ló. O que se ouve é lembranças disso que aconteceu. Mas você ouviu falar de Abraão. Foi pro pior lugar. Cavava poço, nego entulhava. Cavava outro poço, nego entulhava. Mas ele tinha a bênção. Deus tem nos levado esse mês, irmão, a cavar o coração dele por famílias cheias do Espírito Santo. Deus está trazendo um avivamento nas famílias. Mas nós precisamos decidir de que lado nós estamos. Do lado da bênção ou do lado da escolha pessoal, da decisão pessoal? O evangelho continua sendo o mesmo. O evangelho começa na renúncia. O evangelho continua sendo dependência de Deus. O evangelho continua sendo morte para o mundo
e ressuscitar para Deus. Quem quer colocar a sua família diante de Deus? Só existe um jeito de estancar esses abismos. É seguindo o conselho de Apocalipse 2. Lembra-te de onde caíste. Aleluia. Aleluia. É o meu prazer louvar-te. É o meu prazer orar. Cante isso, cante. É o meu prazer erguer as mãos e te adorar. Que tal você canta isso como família para ele? Diga, é o meu prazer, é o meu prazer louvar-te, é o meu prazer orar, é o meu prazer erguer as mãos e te adorar. Clame a bênção, diga: Cristo, eu quero a tua bênção, pois me encontro a seus pés. Este mundo não me moverá do teu. Isso, famílias diante do Senhor. Profetiza isso, eu quero. Cristo, eu quero a tua bênção, pois me encontro a seus pés. Este mundo não me moverá do teu altar. Sim, Senhor. Famílias diante do teu altar. Não queremos a maldição na nossa casa, Senhor. Nós queremos a tua bênção. Por isso nós nos ajoelhamos, nós nos prostramos diante do teu altar, nos rendendo diante da tua palavra, Senhor. Não queremos ser como Ló, que abriu mão da bênção, escolheu aquilo que era aparente aos olhos. Mas nós, como chefes da nossa casa, queremos ser como Abraão, que caminhou na tua bênção, buscou a tua bênção, decidiu pela tua bênção. Não queremos ser como a mulher de Ló, que olhou para trás. Tanta gente presa ao passado, mas nessa noite, no nome de Jesus, a tua palavra nos venceu, e o passado a partir de agora fica no passado, porque tu tens um futuro de esperança para nós, tu tens um futuro de esperança para as famílias, tu tens um futuro de bênção. Aleluia! Vem o teu avivamento sobre nossas casas. Não queremos ser como os filhos de Ló, que desrespeitaram, desonraram, não pensaram na maldição que atrairiam para as suas próprias vidas. Mas no nome de Jesus, os nossos filhos são a tua herança, são filhos que honram, são filhos obedientes. Pai, no nome de Jesus, nós queremos a nossa família diante do teu altar, nós queremos a nossa família prostrados diante de ti. Escolhemos a tua vontade, escolhemos o teu querer, escolhemos a tua bênção nessa noite. Que haja perdão de pecados, Deus. Aleluia. Nós confessamos os nossos pecados diante de ti
e nos rendemos diante de Ti e confessamos diante do Teu altar. Nós escolhemos a Tua bênção. Que tal você declarar isso diante do altar? Eu escolho a Tua bênção, Jesus. Eu escolho a Tua bênção. A minha casa é uma bênção. A minha família é uma bênção. Aleluia! Este mundo, diga, este mundo não me moverá do Teu altar. Fique de pé e cante isso profeticamente. Diga: Cristo, eu quero. Cristo, eu quero a Tu. Isso, diga isso para a tua casa. Declare isso em nome de Jesus. Pois os encontro aos Seus pés. Este mundo não me moverá do Teu altar. Este mundo não me moverá do Teu altar. Profetiza isso mais uma vez, declare isso. Este mundo não me moverá do Teu altar. Aplauda ao Senhor pela tua família. Aplauda ao Senhor pela tua casa. Diga: eu e a minha casa. Diga: eu e a minha casa. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. 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 Tudo isso se torna possível, mano, quando nós escolhemos viver a nossa vida longe do altar, longe da vontade de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Deus te abençoe, diácono Marco. Eu fico feliz, amado, quando eu vejo os meus diáconos aqui soltando a palavra. É isso, amado. Diácono, hoje, o apóstolo Ezequiel hoje, amado, 5 horas da manhã, eu já estava acordado. Ele lançou uma palavra no grupo de pastores. E eu tomei essa palavra para nós, amado. Escute isso. As nossas famílias precisam ser cheias do Espírito Santo. Famílias cheias do Espírito Santo. Igreja cheia do Espírito Santo. Brasil cheio do Espírito Santo. Mudança de mundo. E tudo começa com você, cabeça. Tudo começa com você. Amém? No nome de Jesus. Que essa palavra continue te alimentando, amado. Seja o Abraão da tua casa. Seja o Abraão da tua casa. Seja o Davi da tua casa. Seja o Moisés da tua casa. Amém? Não negligencie o teu chamado. A tua família é a tua herança. E você precisa apresentar ela para Deus. Amém? No nome de Jesus. Quero só reforçar os anúncios, amado. Sábado, a partir das 9 horas. Vai ter adolescente, vai ter jovem, vai ter criança aqui. A gente está planejando assim algo muito interessante, mano. E aí vai ter café da manhã, vai ter almoço, vai ter lanche da tarde, né? E parece que fizeram aí pedido de doações no grupo da igreja. Se você ainda não fez a doação e você pode doar, amado, doe, né? Ainda tem. A gente vai comprar prêmios, a gente vai fazer gincana, mano. E cada pessoa que ganhar a gincana vai ganhar um prêmio. A gente precisa ainda adquirir esses prêmios. Amém? Vai ser muito lindo. Se você estiver em casa, mano, sábado, vem pra cá, que vai ter trabalho aqui, não vai? Vai ter trabalho. Então, se você quiser vir pra cá, né? Traga o seu filho, amado. Se teu vizinho tem um filho, se responsabiliza lá, mano. Traz o filho do vizinho pra cá. Amém? No nome de Jesus. Mais algum anúncio? Tem mais algum anúncio? Amados, começamos o discipulado com os homens. Senti falta de alguns homens. Das mulheres também. Né? A gente está fazendo junto.
Mas segunda-feira eu vou botar as mulheres bem lá no cantinho. Né? Foi muito bom, mano. Foi muito bom. Né? Se você ainda não pegou teu livro, eu acho que ainda tem um livro ali. E você já vai chegar aqui na segunda-feira com a primeira lição. Amém? Segunda-feira, 20 horas. Discipulado MC e HC. Vamos estar aqui. Começamos nessa segunda agora. Domingo estaremos aqui 9 horas da manhã com o nosso Bom Dia Espírito Santo. Vai estar calor domingo. 9 horas, Bom Dia Espírito Santo. Vamos estar orando, clamando, mano. É tempo das famílias clamarem ao Senhor. Amém? 10 horas, Escola Bíblica Dominical. Também vamos estar falando sobre família. Né? E às 19 horas, um lindo culto ao Senhor. E lembrando que no último domingo de maio teremos batismo. Se você não se batizou, se lá no teu grupo familiar tem alguém que não se batizou, encaminha, mas encaminha. Nós vamos estar marcando também um sábado aqui com essas pessoas para estar dando a aula sobre batismo, falando algumas coisas, ensinando, amém? No nome de Jesus. Mais alguma coisa? Não, né? Então que Deus te abençoe, dê um restante de semana abençoado e feliz, amém? Levanta a sua mão direita, diga bem forte: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.